feriado na presença do Senhor. Amém? Então, queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Nós estamos numa série de mensagens sobre o reino de Deus. E nós já falamos, só para a gente recapitular um pouco do que nós conversamos nessas semanas sobre o reino de Deus. Mateus 19. Então, recapitulando um pouquinho, nós começamos a ver sobre o que é o reino de Deus, e na primeira mensagem eu falei o que não é o reino de Deus, né? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é um bom conselho, né? O evangelho não é um bom conselho, mas sim uma nova vida. O evangelho não é um conceito novo, eu vou te dar um bom conselho. Na verdade, o evangelho é uma nova vida. O evangelho nos conduz para uma nova vida. Na semana passada, eu estava falando sobre o reino de Deus entre nós, que podemos viver a realidade do reino de Deus aqui e agora. Todos os dias nós temos experimentado a realidade do reino de Deus. Eu e você temos experimentado. Mas nós precisamos de chaves de entendimento para prosseguirmos na vontade do Senhor. Amém? Então, aqui em Mateus 19, hoje nós vamos falar sobre essa nova vida do reino de Deus, que é a proposta de Jesus. Versículo 16 de Mateus 19. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas, perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então ele falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento nessa noite. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Senhor, que nada possa roubar a tua palavra do nosso coração nessa noite, Deus. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Senhor, obrigado por todos que estão aqui, pelo Senhor nos trazer até este lugar, e que nessa noite possamos desfrutar da tua presença que está liberada neste lugar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém e amém. Queridos,
Nessa parábola, nós já vimos essa parábola para muitas coisas, principalmente para falar sobre dinheiro e sobre as riquezas. O mal que a riqueza pode fazer a alguém, a ponto dela não conseguir enxergar a verdade do reino de Deus sobre sua vida. Nós podemos experimentar diversas coisas em nossa vida. Podemos experimentar a bondade de Deus e ser não somente ricos de dinheiro, mas principalmente estarmos cheios de abundância da graça de Deus. Porque riqueza você tem no dinheiro, prosperidade você tem em todas as áreas da sua vida. Porque você pode somente ter dinheiro, você pode ser só rico. Como nós vimos na época da Covid, no auge da pandemia, quantas pessoas não tinham dinheiro para comprar um hospital, mas não conseguiram salvar sua própria vida. Quantas pessoas não tinham recursos financeiros para comprar, para estar no melhor hospital do Brasil, Albert Einstein? Quantos não foram para o Sírio-Libanês e não foram salvos? E não chegaram a encontrar o que o seu dinheiro pudesse fazer. Esse jovem, ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui tem um ponto. Ele não se sentia salvo. Para o judeu, a salvação, ela era alcançada por meio de um esforço, de uma vida cotidiana em devoção a Deus, em oração, leitura da Torá. E era um sinal interessante quando você estava bem financeiramente, bem de saúde. Isso para o judeu era um bom sinal de que Deus estava se agradando de você. Em todas as eras nós vemos, quem aqui já viu um pouco de mitologia grega, você vai ver que as pessoas, quando os deuses, eles pensavam assim, que os deuses não se agradavam deles, ele enviava o quê? Pragas sobre sua vida. Só que no reino de Deus nós vamos ver uma coisa muito interessante. No momento em que Deus não está se agradando do povo, no momento onde a adoração não é mais nem recebida, agradável nos céus, Deus, ao invés de enviar uma praga sobre o povo, Ele envia salvação para esse povo. Você vê como é a diferença do nosso relacionamento com Deus do que com outros deuses. Tem que fazer uma oferenda para ele não ficar triste. Mas enquanto a humanidade estava num ponto terrível, Deus envia o seu Filho em resgate dessa humanidade. Ele não manda uma praga, Ele não manda mais um dilúvio para resetar a humanidade, porque no dilúvio Deus decide fazer de novo. Presta bem atenção, no dilúvio Deus não está arrependido de ter criado o homem, Deus está só fazendo tudo de novo. É tanto que fica uma geração a partir de um homem íntegro, chamado Noé. Se Deus fosse fazer tudo de novo, Ele tinha matado até Noé. Ele tinha destruído tudo, criado novas pessoas, e dessas pessoas recomeçar a humanidade, sim ou não? Deus tem o poder para isso? Tem. Só que Deus, Ele não é incoerente com a sua palavra. Então, quando Deus decide fazer novamente, Ele começa com um tipo de gente que viu a humanidade em degradação e viu o milagre do cuidado de Deus. Só que a geração vai se passando os tempos, vão se passando os tempos, as pressões da vida vão chegando, e muitos de nós nos encontramos às vezes como este jovem, em dúvida de quem nós somos, para onde vamos e o que construímos. Quantas pessoas hoje não estão pagando conferências para poder descobrir qual é o seu propósito de vida? E vai para um trabalho, o cara pode ser, meus irmãos,
o mais renomado do Brasil. Ele pode ser o melhor coach, mastermind, select, power, diamante, o que tiver. Se você não decidir firmemente em seu coração, colocar em prática o que a palavra de Deus diz, você só vai ser mais um que pagou uma conta cara e não chegou a lugar nenhum. Porque muitos de nós estamos em busca de terceirizar a nossa adoração, terceirizar as nossas responsabilidades. Nós não queremos abraçar a responsabilidade. Por quê? Porque dá trabalho, porque é difícil, porque isso, porque aquilo. Toda hora nós temos reclamações, mas não temos inclinações para Deus. Toda hora nós estamos querendo uma boa motivação. Entenda bem, muitas pessoas hoje vivem pela motivação. Eu já falei isso aqui. Quem está motivado, ele precisa de algo externo para que ele venha se mover. Quem está animado, ele tem uma palavra de Deus, o sopro de vida de Deus dentro dele que o move, independente das circunstâncias que ele se encontra. É por isso que quando você lê as cartas de Paulo, você olha um cara, meu Deus, o que esse homem tinha? A ponto de dizer assim, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque Deus me aperfeiçoa quando eu estou fraco. O que esse homem tinha? A ponto dele dizer assim, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei passar qualquer situação. Quando nós nos encontramos com Jesus e vemos o reino de Deus, nós encontramos agora pelos nossos olhos aquilo que a nossa carne não consegue suportar. E somente de forma espiritual é que vamos discernir as coisas espirituais. E às vezes nós estamos tão carnais. E quando eu falo tão carnal, não pense na carne só no sentido do que muitas pessoas generalizam. Quando falamos sobre carnalidade, você pode pensar, não pastor, mas eu não estou na carne. E quando pensamos em carne, geralmente pensamos em coisas sexuais, depravações, mentira, roubo. Mas na verdade a carne, e nós falamos isso, acho que na primeira semana, não lembro se foi na semana passada, que sobre fruto do Espírito e o que são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas: imoralidade, prostituição, mas também feitiçaria, mentira, glutonaria, facções, criação de grupos, rejeitar pessoas. E tudo isso ainda vemos no meio do povo de Deus. Não vemos isso no reino de Deus. A gente precisa entender até a forma como nós declaramos. Muita gente diz assim, vemos isso no reino de Deus. Mentira, não, no reino de Deus não tem mentira. No meio do povo de Deus ainda há mentira. Por quê? Jesus falou que o joio tinha que crescer junto com o trigo, para que pudesse cada um perceber e saber quem é trigo e quem é joio. Amém? Então, por isso que eles crescem juntos. Por isso que às vezes você está lá com um pastor trigo e com um pastor que é joio. E você fica assim, meu Deus, como é que esse pastor foi joio? A palavra não diz. Em Mateus capítulo 25, ele vai mostrando que nos dias do Senhor, homens iam dizer assim, Senhor, eu curei pessoas em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, não é não? Então você pode se deparar com o que esses discípulos disseram. E a gente vai chegar lá. Porque se existem pastores que são joio, existem irmãos que são joio. Eu estava numa certa discussão na internet, porque se nós não nos posicionarmos, as mentiras, elas vão crescendo e as pessoas vão dizendo, é besteira. A gente dizendo é besteira há tanto tempo, hoje está normatizado. Só uma coisa que eu acho que vocês devem ter visto isso. É normal um veículo de comunicação como
como o G1, por exemplo, da Globo, ter uma matéria com erro de português e com erros assim grotescos. Vocês já viram? Essa semana eu vi que São Miguel do Gostoso é litoral sul. Ou a pessoa que escreveu não entende de geografia, porque deve não gostar. São Miguel do Gostoso é litoral norte. Só se for, né? Só se for ao sul de Fortaleza. Aí as pessoas, não, isso é besteira. Não, não é besteira, gente. É muito sério. Agora tem que chamar todos. Né? E para alguém pode dizer, homem, que besteira, isso é só uma neura. Não, não é só uma neura não, gente. A iniquidade, ela vem crescendo com aquilo que você acha que deve ser normal, isso é besteira. Sabe, as coisas vão aumentando, a iniquidade vai aumentando e a gente não vai percebendo. Às vezes estamos como este jovem, em busca de um propósito, sem saber que temos um propósito de vida. E alguns acreditam que o propósito de vida é dinheiro. Estou lendo um livro do Tim Keller, chamado A Cruz do Rei. E quando você conhece sobre as coisas, é importante você buscar conhecimento, adquirir conhecimento. Nós temos uma parte da igreja do Senhor, que ela está vivendo trazendo a política, isso já se tem há muito tempo, tá? A política no meio da igreja, isso faz tempo já. Mas eles estão acompanhando a política progressista, por exemplo. Nesse livro, que é muito bom, tem uma pintadinha do evangelho progressista de esquerda ali, uma gota. É o seguinte, ele falava que aonde surgem as religiões, geralmente o lugar onde surgem as religiões, elas se tornam o centro daquela religião. Por exemplo, no Oriente Médio tem lá o centro da religião muçulmana. Você tem o judaísmo, o centro dela fica em Jerusalém. Você tem o centro do hinduísmo está na Índia. Você tem Buda, eu acho que deve ter sido Indonésia, Índia? Certeza? Mas Nepal é Índia, Enfim. Então vou para na área, na Índia. Apesar do país indiano, a maioria ser hindu. Na Coreia também. Por exemplo, acho que no Japão tem uns 50 deuses, sei lá, 50 mil. Enfim, onde cresce aquela religião, ela se torna um centro. Já o cristianismo, ela não tem um lugar central. Ela começa ali no Oriente, começa com a igreja primitiva e vai se expandindo, vai alcançando a Europa. Aí, depois de alcançar a Europa, ela vai migrando de países. Hoje, ela está, ultimamente, mais pela região sul-americana, né? Está aqui mais na região sul-americana. Você tem a religião cristã avançando, mas ela sempre está em constante mudança. Ela já teve na América do Norte, teve muita crescente na América do Norte, se moveu bastante lá, e depois de passar anos na Europa e na América do Norte, já foi para outros lugares. E qual a conclusão deles? É que, quando as pessoas que foram impactadas pelo cristianismo, elas começam a crescer em sua vida, a ponto de financeiramente prosperarem, elas vão esquecendo o evangelho e vão vivendo uma vida mais secularizada. Existe uma verdade nisso. Mas aí é onde está um ponto aonde tem uma tendência para uma visão de mundo mais progressista. Então quer dizer que o problema do evangelho é o dinheiro. Não, o problema do evangelho não é o dinheiro. O problema desse jovem aqui não era o dinheiro. O problema desse jovem
e de todas as pessoas é que elas pensam ainda que o evangelho é sobre meritocracia e o evangelho é sobre um Deus que amou de tal maneira as nossas vidas que deu o seu Filho para nos resgatar de volta para Ele. O evangelho não é sobre hoje você ser liso e amanhã você ficar rico. O evangelho é onde Deus te faz pleno e as tuas decisões começam a mudar. Você é restaurado por completo. Você antes vivia no lamaçal do pecado, você fazia escolhas erradas e hoje Deus te instrui a fazer escolhas corretas. Vocês estão entendendo? É muito simples você pegar o dinheiro e dizer assim, o dinheiro é mau. A palavra diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Se o dinheiro fosse ruim, o céu não teria ruas de ouro. Todas as coisas que quando simboliza Deus, que é a magnitude de todas as coisas, o centro de todo o universo, aquele que controla as coisas pelo poder da sua palavra, ele não diria, quando vocês fizerem a arca, façam ela de ouro, ele dizia assim, não, faz de qualquer madeira. Não, Deus está mostrando que tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. As coisas que Deus faz são amplas, são grandes, são maravilhosas. O problema do homem está na corrupção do seu coração. Rapidinho aqui para os irmãos não morrer de calor ali. Filho, dá uma mexidazinha ali naquele cabo. É que ele não pode ficar rodando, ele está com a bronca lá na base, dentro dele, do ventilador. Aí deixa ele parado, não deixa ele rodando. Senão os irmãos estão ali e não vão receber um ventilador. Não, ao contrário, Wallace. Aí na base, não, dele, o cabozinho. Isso aí. Isso. Está vendo? Está em curto. Então, nós precisamos enxergar essa realidade. Nós precisamos enxergar essa realidade de vida. Cristo, Ele nos resgatou para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Uma vida abundante. Ele não nos resgatou para que pudéssemos morrer nos nossos delitos e pecados. Ele não nos resgatou para isso. Ele nos resgatou para que pudéssemos viver a abundância de vida que Ele preparou para nós. O problema do homem não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. O amor às riquezas. Se você amar hoje as riquezas, amanhã você não vai conseguir amar o Senhor. Se você hoje amar as riquezas, amanhã você não vai conseguir entender o que Deus quer fazer em sua vida. Esse jovem, ele não se encontrou com o seu propósito. Porque ele estava em dúvida de qual era o seu propósito de vida. E muitas pessoas estão assim. Qual é o meu propósito de vida? O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer para mim? Sabe, nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em conhecer esse Deus. Quando nos aproximamos cada vez mais de Deus, nós vamos vendo o seu amor. Nós vamos vendo que Deus usa pessoas, levanta pessoas para abençoar as nossas vidas. E você diz assim, meu Deus, eu não percebia o quanto o Senhor me amava. Eu não percebia o quanto o Senhor estava comigo. Nós precisamos de mudança de entendimento. Esse jovem, talvez, como muitas outras pessoas que enxergam o dinheiro como uma coisa que você não pode ficar sem. A questão não é ficar sem dinheiro, a questão é quando o dinheiro tem você. Você não tem tempo para a sua casa, você não tem tempo para mais nada, você só pensa em ter, em trabalhar. E não sei se você já percebeu isso, mas às vezes parece que você está jogando num saco furado. Primeira coisa que o dinheiro rouba de nós são princípios. Os princípios, quando eles são roubados,
Você antes não se permitia fazer algumas coisas, mas às vezes o dinheiro leva você a fazê-las. O dinheiro faz você, o amor ao dinheiro, perdão, ele faz você não olhar o outro como um ser humano que precisa de você, precisa da tua ajuda, precisa do teu conselho. E é muito mais fácil só deletar. Hoje, nós queremos deletar coisas da nossa vida assim como fazemos no computador, mas nem tudo na vida é assim. Nem tudo na vida é dessa forma. Tem coisas que você não vai ter que deletar, tem coisas que você vai ter que passar pelo processo. Você simplesmente vai ter que enfrentar a situação. Se você não enfrentar a situação, você vai, às vezes, mascarar, por exemplo. Tem muitas pessoas que mascaram a situação. Ela pega, passa por cima, engole o choro e vai-se embora. Aí vamos embora. E ela vai acumulando, acumulando. Chega um momento na vida que ela não aguenta mais e ela explode, ela estoura. E aí acabou-se. Quando você vê aquela pessoa está praticando coisas que ela antes até abominava. Mas porque ela nunca se perdoou, ela nunca deixou o amor de Deus entrar de tal maneira em seu coração, a resgatá-la das mentiras do diabo. O reino de Deus, como nós já vimos, ele não tem uma aparência exterior. Quando Jesus fala aqui que vai ser difícil, vai ter dificuldades para que um rico entre no reino dos céus, é porque quando nós temos amor ao dinheiro, nós deixamos de enxergar quem foi que nos deu aquilo que nós temos. O amor ao dinheiro leva as pessoas a não raciocinar. Ela começa a pensar que é pela força do seu braço. Eu fiz, é meu. Ninguém tem nada a ver com isso, porque é meu. E aí o homem cheio de orgulho no seu coração, ele vai se encontrar em um passo da sua vida, uma etapa da sua vida, ele começa a se encontrar com o seu Criador. E se encontrando com o seu Criador, o Criador começa a chamar ele para prestar contas. E aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não temia nada, aquela pessoa que estava acima dos outros pelo que tinha, pelo que ele deveria administrar, essa pessoa é só mais um que perde tudo. E quando perde tudo, ele se sente sozinho e sem nada. Porque se nós vivemos sem as expectativas do reino de Deus, nós vamos viver o que essa terra coloca para nós como um padrão de vida. E aqui eu quero que a gente entre num entendimento muito importante. O amor de Deus que foi de tal maneira sobre nossa vida nos leva hoje a experimentar do que está disponível no reino de Deus. Lembra quando diziam assim, que Jesus, ele expulsava demônios por Beelzebu. Jesus falou assim, se eu expulso por Beelzebu, significa que o inferno está dividido, uma casa dividida ela não prospera. Mas se eu expulso pelo nome de Deus, o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está no meio da gente. Então essa é uma expressão aonde Jesus ele começa a nos mostrar como nós enxergamos o reino de Deus. O poder para operar milagres, o poder para intervir nesta era presente, somente através do poder de Deus. Só o poder de Deus pode entrar nessa era presente e pegar você no lamaçal do pecado e te convencer que você não foi destinado para isso. Só o poder de Deus nesta era presente para te mostrar que você que às vezes nasceu pobre de recursos, que talvez na sua vida você teve que dividir até chiclete com seu irmão. Alguém aqui já dividiu chiclete? Alguém aqui já teve que conservar o pirulito? Botar na geladeira? Porque se chupasse todinho não tinha para mais tarde.
chocolate, o refrigerante, quando ia dividir, a espuma é minha, viu? Até a espuma. Todo mundo aqui já passou por isso. Bombril na antena era bom demais. Eu vivi, na minha casa tinha uma televisãozinha 14 polegadas. Eu trouxe até quando eu vim morar aqui em Natal, em 2007. A TV tinha anos na minha família e era de botão. A gente veio ter TV com controle remoto, é na casa da minha avó. Na minha casa foi muitos anos depois, a gente ficava sentado e com um cabo de vassoura, porque estava cansado de se levantar, mudar o canal. Tudo com preguiça, né? Adolescente, com cabo de vassoura. Vivemos. Aí hoje minha filha aí sai do celular, quer ir para o tablet, sai do tablet, vai para não sei o que depois. O que é que eu faço? Vou dar uma pisa em tu. Oxe, a menina tem tanta coisa, cheio de brinquedos, os brinquedos abarrotados, dá para jogar fora. Mas o desejo é só de possuir. Se você dizer assim, olha, vou dar para uma criancinha na rua, eu só dou se você der outro, né? Mas aqui quem foi que puxou lata? Fazia carrinho de lata. Lata de leite ninho, furava. Enroladeira que chama, é? Olha, garrafa de água sanitária. Não, a de leite ainda era melhorzinha, que suportava o arame, né? Mas a de que boa acabava rápido. Carrinho de rolimã. Isso tudo aqui vai despertando em vocês. Sabe uma coisa? Vocês tiveram uma infância com experiências. A criança hoje não sabe amarrar um negócio, não sabe amarrar um cadastro. Tem que ter um sapato que seja assim para eu botar meu pé e não amarrar. A Analista disse, vai amarrar esses cadastros. Vai aprender. Meu pai me ensinou até fazer o nó da gravata. E até hoje eu sei fazer o nó da gravata. E eu nem uso muito, nem uso mais, na verdade. Mas meu pai me ensinou, vai aprender, meu filho. Vai, vire para um lado, para o outro. Gira, faz errado, vai de novo. A gente tem paciência para ensinar? Tem. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos num ritmo muito frenético. Primeira coisa que você vai ver nesta era presente, um coach que acha que sabe tudo, ele fala muito rápido. Qualquer sessão que você vai, qualquer palestra, ele fala rápido demais. Porque a vida é frenética. Meu irmão, vamos lá, vamos embora. Eu tenho um nojo daquelas palestras e daquelas dinâmicas que parece que a gente volta à quinta série. Eu não gosto, eu não tenho paciência para aquelas dinâmicas de quinta série, não. Vocês estão rindo porque tudinho fizeram aí, né? Já, Paulo Vieira. Aquelas dinâmicas de quinta série, eu disse, oh, meu Deus do céu, eu não vou. Com o quê? Ô, mulher. Abafa. É porque assim, gente, tem coisas que você pode permanecer como uma criança. E o pior foi um dia desse, ligaram para mim, pegaram meu número em algum canto. Não, eu soube que o senhor ficou muito entusiasmado para fazer o curso do Paulo Vieira. Eu disse, é mentira de Satanás, irmão. Não fui eu, não. Não fui eu, não, que falei, não. Vocês arrumaram meu número em outro canto. Gosto nem desse cara. Porque, gente, uma coisa, o que é que eu sempre falo que o meu trabalho é o mais difícil de todos. Como assim, pastor? É que eu conduzo os irmãos a pensar e ao entendimento. Mais fácil é levar na boiada. Você quer vencer, quer ter vitória, faça isso, isso e isso. Você quer ser vitorioso? Primeira coisa que você precisa entender, você já é vitorioso. Só que muita gente fica assim, mas como assim eu já sou vitorioso? Como se eu sou um derrotado? Você é derrotado na sua carne. A sua carne pecaminosa, ela é burra. Por que ela é burra, pastor? Porque ela escolhe o pecado. Quando o homem teve direito de escolha, o que foi que o homem escolheu? O pecado. Ele não escolheu viver com Deus, ele escolheu ser como Deus. Ele já começa a vislumbrar assim, eu vou ser alguma coisa, mas ele já era pleno, santo, perfeito. E o homem escolhe o quê? O pecado. Na nossa carne pecaminosa, nós somos um desastre. Mas em Cristo, por causa de Cristo,
Eu sou mais do que vencedor. Eu sou pleno, eu sou completo, eu consigo. Eu vou alcançar, mas não é porque entenda bem, não é porque sou eu. Porque eu tenho autoridade. Eu tenho muito medo disso. Tem irmãos que, eu tenho autoridade. Eu sei que Deus me deu autoridade, mas me deu por causa de Cristo. Porque quando você começa a declarar eu, é como se fosse por você. Mas não é por causa de você. É por causa dele. É por causa de Jesus. E aí temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Temos autoridade para repreender o diabo. Mas por que, pastor, às vezes eu me sinto tão fraco? Porque você está vazio daquilo que pode te deixar forte. É fato, irmãos. Quando estamos distante do Senhor, quando estamos mais alimentados pelas nossas dores, pelos problemas, pelas dificuldades, nós vivemos freado. Preste atenção, Salmo 1 tem uma chave de entendimento fantástica para mim e para você. Você quer viver em plenitude? Quer viver em plenitude? Quer sair da derrota? Quer viver só em esperança, vitorioso? Está em Salmo 1. Bem-aventurado é o varão, é a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. E um dia eu orando e tentando entender isso, eu falava, Senhor, o que é esta palavra? E o Senhor me falava que de dia e de noite é porque de dia o Senhor me dá direção e à noite Ele me dá descanso quando eu medito na sua palavra. Antes de você sair para o seu trabalho, antes de você enfrentar qualquer coisa, vai para a palavra. Vai para o Senhor e diz, Senhor, eu quero ouvir de Ti. E aí, meu irmão, pode acontecer o que for, você vai dizer, não, eu tenho uma palavra de Deus para hoje. Eu tenho uma palavra de Deus para hoje. Não, mas tudo está ao contrário. Não, mas eu tenho uma palavra de Deus para hoje. Ele me deu uma palavra. Eu lembro, os irmãos conviveram, o pastor Gilberto, que um dia ele estava passando uma dificuldade muito grande financeira. E ele orou ao Senhor e disse, Deus, eu preciso pagar essa conta hoje. E ele orou, colocou diante do Senhor, e Deus respondeu a oração dele. Só que quem se atrasou não foi Deus, foi o homem. Deu meia-noite daquele dia, ele disse, 11 horas ele já, Senhor, vai dar 11 horas, eu tenho que resolver esse problema. E o Senhor falou que me daria hoje. O Senhor falou que daria hoje. E nada. No outro dia a pessoa procura ele, uma pessoa, e diz, pastor Gilberto, eu tenho algo para entregar para o Senhor. Posso ir aí? Ele foi na casa dele. Esse pastor estava meio constrangido, tal, senti aquilo no meu coração, me impulsionando para vir aqui trazer isso para o Senhor, mas eu ficava pensando, acho que não é da minha cabeça, não é de Deus. E aí quando ele recebeu o que tinha pedido ao Senhor, Deus falou, eu agi, o homem que se atrasou. E isso é um aprendizado até para nós, discernir a voz do Espírito e nos movermos nela. Uma vez, Deus me tocou para eu dar uma oferta a alguém que aparentemente parecia que não precisava, mas não é isso, gente. Você não deve obedecer a Deus sobre aparência, você deve obedecer a Deus, porque Deus ele te deu uma palavra e você obedece. Porque da mesma forma, quando aparentemente parece que você não precisa, Deus ele vai trazer as bênçãos que Ele tem para você. Entenda, não é sobre necessidade. Por que esse escritor chegou nessa questão de que parece que o evangelho é coisa para gente pobre? Hoje na Europa, quando você prega o evangelho para muitas pessoas, dizem, não, eu não preciso de Jesus. Porque parece que a pregação sobre Jesus, muitas vezes, sobre aceite a Jesus, e Ele vai mudar a sua história, a sua vida. Tem verdade nisso. Mas muitas vezes as pessoas aceitaram só pela necessidade e não pela verdade da palavra. Você não precisa de Jesus só porque você está passando fome. Você não precisa de Jesus só porque você está doente. Você precisa de Jesus porque Ele amou a sua vida. Ele é a resposta de Deus para um povo que está sofrendo.
E mesmo eu tendo o que comer, pagar as minhas contas, comprar o melhor carro, eu continuo precisando de Jesus. O Senhor quer levantar um povo que tem entendimento, porque através do entendimento este povo não vive submergindo, ele vive nos lugares altos. É um povo que entende e sabe o que é possuir coisas para abençoar outras. E às vezes as pessoas pensam, não precisamos de Jesus porque eu já tenho tudo. E não é sobre isso. Não é sobre você ter dinheiro, Jesus é sobre você ter vida abundante. E a chave de entendimento que diz em Salmo 1 é que eu medito na palavra do Senhor de dia e de noite, eu tenho as direções corretas. Um amigo que eu trabalho para ele, estava ontem no culto da igreja que ele lidera, e o filho dele perguntou à mãe, disse assim, como é que o papai tem essas coisas assim, às vezes ele resolve situações da empresa, faz negociações incríveis, como é que ele faz isso? E aí a mãe dele disse assim, meu filho, o segredo do seu pai está em buscar a resposta de Deus. Às vezes ele não tem a palavra, ele vai para o quarto, se tranca, liga uma canção e fica orando e dorme. Quando ele acorda com a resposta. Isso é para quem crê. Só que nós estamos buscando no homem, não, eu tenho pressa. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi é que o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Os homens querem que eu me apresse, mas Deus ele tem um momento certo daquele dia. Então, se nesse dia, que se chama hoje, eu e você não podemos nos dobrar o joelho e falar com o Pai, porque o dia está muito corrido, nós precisamos parar para analisar a quem nós estamos dando prioridade. Se a nossa prioridade está sendo as nossas necessidades, ou se a nossa prioridade é o Senhor. Irmãos, isso precisa se tornar uma realidade para nós. O que Jesus estava propondo para esse jovem era isso também. Torne o reino de Deus a sua prioridade, a sua verdade, e você vai ter um tesouro nos céus. E o jovem dizia, eu não posso, eu sou muito rico. Sabe? Ficou triste porque possuía muita riqueza. E o que nós podemos falar aqui sobre riqueza é que muitas pessoas têm rejeitado o chamado do reino de Deus, o chamado para estar em Cristo só porque ele tem algumas coisas. Tem pessoas que não querem estar em Cristo só porque não quer abandonar a festa do mundo, não quer abandonar a cerveja, não quer abandonar o cigarro, não quer abandonar o pecado. Isso é muito pouco para o que Deus fez por nós. A gente fica contabilizando o que é que eu vou perder, não. A palavra do Senhor diz que esse reino é o reino de quem perde e ganha. De quem morre e vive. E nós precisamos ter um compromisso real com o reino de Deus. Nós precisamos ter um compromisso sincero. Vejam só, aqui ainda em Mateus, capítulo 19, versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Nesse texto, eu estava compartilhando aqui quinta-feira, eu tinha uma dúvida nessa parte do texto. Os discípulos perguntaram, se ele que tem dinheiro não pode ser salvo, quem pode ser salvo? E minha dúvida era, como assim? O evangelho pode ser comprado, a salvação pode ser comprada? Na verdade, irmãos, é que para o judeu, quando você era muito abençoado financeiramente, quando você estava bem de saúde, quando tudo estava bem, era um sinal de que Deus estava abençoando, que Deus era com aquela pessoa. Porque o judeu ele não tem problema com riqueza. Ele sempre foi ensinado, desde criança, a saber lidar com a riqueza. Principalmente a saber poupar, a saber cuidar do dinheiro,
guardar, saber investir para o dia de amanhã, para cuidar e etc. É tanto que quando se fala muito em dinheiro, quando se fala em judeu, fala que ele é rico, banqueiro, né? Então, a questão aqui é que os discípulos ficaram em dúvida assim, se esse cara aqui é rico, se está muito bem, ele não pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Até alguém que esteja como este jovem, até pessoas que estejam parecidas com ele, não querendo abrir mão das suas coisas por conta do reino de Deus, com dúvida, quando se lança, Deus ele mostra que aquilo que era impossível se torna possível. Quantas pessoas vocês não já viram que estava com a vida toda virada ao avesso e Deus foi lá e resgatou? Nós precisamos compreender, irmãos, que o evangelho não é somente para pessoas que dá errado. O evangelho também é para aqueles que estão dando errado. Mas o evangelho é para todos. Nós precisamos parar de normatizar isso e mostrar. É porque o cara fez mal a vida toda e agora é crente. As pessoas, fez mal a vida toda. Ninguém diz assim, que bom que ele mudou. Né? Não, é autojustiça dentro de nós. Por nos acharmos melhor do que o outro, por nos acharmos superior ao outro, a gente não consegue superar, às vezes, a vitória de outras pessoas. E tem alguns que acreditam que o evangelho, para ser pregado, para ser testemunhado, a pessoa precisa ter sido alguém assim. Uma vez eu encontrei um cara, um irmão numa igreja, ele veio, pastor, que bênção, impactante seu testemunho, apesar de eu não ter um testemunho assim como do senhor, nunca usei droga, nunca fiz nada de errado e tal. Eu disse, irmão, mas o evangelho não é sobre isso, não. Dê graças a Deus que você não precisou experimentar nada disso e você creu. Você não precisa experimentar as coisas erradas para dizer assim, ei, eu fui transformado. Você não sabe o que é ter marcas. Priscila, agora tem uma história, você não sabe o que é ter marcas, né? Ela sabe o que é ter marcas. E é interessante que quando você está num momento de dificuldade, enfrentando alguma coisa muito difícil em sua vida, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a mexer em nós é abrir os nossos olhos para que possamos ver a bondade de Deus, o cuidado de Deus, e que você não é o centro do mundo e não é só você que está passando a dificuldade. Ela estava contando a história que a menina do lado dela, que até Polly falou para a gente ajudar, né, com alimento, roupa para a criança, vamos nos mover para isso. Essa menina vive em extrema pobreza. Em casa ela estava sem gás e para poder fazer alimento, ela comprou no posto etanol, foi para casa para fazer numa lata o seu fogão. E achando que não tinha pegado fogo, ela foi e botou mais, quando botou mais, explodiu. E pegou no corpo todo dela, grávida. Ela estava grávida, pegou no corpo inteiro dela aqui, rosto, parte genital, tudo. E o que é que eu estou querendo dizer? Ela lá, numa situação difícil, e ela olhando para alguém do lado, dizendo assim, meu Deus, obrigado. Não é porque eu estou vendo mal no outro, é porque eu estou vendo a mão de Deus sobre mim. Porque a primeira dúvida que nós temos quando passamos uma situação é, por que eu? Por que comigo? O que foi que eu fiz de errado? E aí, eu estava meditando esses dias sobre isso, Priscila. Lembra do jovem que era paralítico? E os discípulos perguntaram assim, Senhor, o que foi que ele fez? Quem foi que pecou? Ele, os seus pais? É uma maldição de família? Para que ele tivesse assim? E Jesus disse uma coisa bem interessante. Quem não crê na predestinação precisa começar a entender algumas coisas. E ali ele diz, nem uma coisa nem outra. Nem ele fez mal, nem foi a família. Foi só para manifestar a glória de Deus.
Veja que bomba assim na nossa cabeça, assim, meu Deus, para manifestar a glória de Deus, ele, no seu poder, decidiu que aquele jovem ia nascer paralítico, rastejar, mendigar pela rua, para que um dia, no curso da história, Jesus encontrasse ele e o curasse e dissesse, foi para glorificar a Deus. E você pode dizer assim, não, mas Deus é injusto. Irmão, por favor, pare com essa besteira que Satanás nos coloca para ficar pensando sobre se Deus é justo ou não é. Deus já se provou que ele é justo. A maior injustiça seria ele matar o seu filho para salvar você. Só que ele não mata o seu filho. Ele mata o pecado que estava em você através do filho dele. Para resgatar-nos do império das trevas. A gente precisa parar de romantizar algumas coisas. E precisamos entender uma realidade. Jesus, ele nos salvou com um propósito. Você precisa entender qual é o seu propósito de vida e começar a vivê-lo hoje. Deus, ele quer te fazer um instrumento de valor. Deus não nos criou para simplesmente a gente nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso faz parte do corpo humano, da natureza criada, mas existe um propósito na nossa vida. Deus chamou você para ser pastor, e você tem que ser pastor. Deus te chamou para ser intercessora, seja intercessora. Deus te chamou, Meline, para pregar, você tem que pregar. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem na nossa vida e parar de fugir do propósito. Tentar barganhar e trocar as coisas com Deus, não é isso, irmãos. Nós temos um chamado, nós temos um propósito de vida. O Evangelho não é só para quem precisa de ler, o Evangelho está em você. O Evangelho nos pegou, muitos aqui quando era criança, e nos salvou e nos guardou, irmãos. Eu vim de uma periferia, aonde muitos dos meus amigos morreram. Meninos da idade de Asaf, com 12 anos, já traficava. Não só usava droga, mas andava armado, roubando, assaltando. Era o exemplo que eu tinha todo dia na escola. E eu olho e vejo a bondade de Deus, o cuidado de Deus sobre mim. Aí eu vou fazer o que agora? Com tudo que Deus fez comigo. Eu vou dar as costas e dizer assim, eu preciso viver algo novo, o que eu quiser. Não, eu estou em busca de saber o que Deus quer para mim. E eu vou vivê-lo hoje. Eu vou viver o que Deus tem para mim hoje. Eu não posso viver em função do passado. Eu não posso viver em função dos traumas do meu passado. Eu preciso entender o que Deus tem hoje. O que Deus tem para você hoje. Deus tem vida abundante. Por isso que Ele te colocou no seu reino. Você pode hoje experimentar o reino de Deus. Você hoje pode experimentar os milagres que Deus tem disponível para você. Agora, se a gente ficar, meus irmãos, só lamentando, só calculando como esse jovem, se ficarmos calculando o que vamos ganhar, o que vamos perder, a gente vai ficar estacionado, parado. Se formos só pela força da nossa carne, a gente não avança em nada. Porque a força da minha carne diz todos os dias que eu não posso. A minha carne todos os dias fica dizendo, Edinaldo, você não vai conseguir. Você tem limitações. Mas quando eu dou ouvido à voz do Senhor, as coisas em minha vida começam a mudar. As coisas começam a fluir. Deus começa a abrir as portas e elas começam a fluir, porque eu estou me submetendo àquilo que Deus tem para mim. Eu não estou mais me submetendo ao que a carne fala ao meu respeito. Todos os dias, irmãos, o diabo está tentando, buscando a quem possa devorar. Buscando a cada um de nós com influências para que a gente venha desistir do propósito de Deus. Você acha que a gente abriu uma igreja, porque eu quero aparecer. Não, se eu quisesse aparecer, eu tinha aceitado as propostas para a igreja famosa que me chamaram. Um bocado de gente chamou para eu estar. E eu lembro no dia que a gente estava no hotel, tinha 5 irmãos no culto.
E eu indo pregar para uma igreja de 600 pessoas e ficava aquela luta assim. E Deus dizia, não é sobre você. Não é sobre ser famoso ou alguma coisa do tipo. É sobre algo que eu estou construindo. E quando Deus constrói, leva um tempo. Todos nós passamos por etapas de tempo para ser aperfeiçoado. Deus não quer inchar a igreja, Deus quer erguer a igreja. E para erguer precisa gerar fundamentos. E eu e você estamos sendo fundamentados em Deus. Para vivermos um tempo que se chama hoje. Deus tem propósitos nas nossas vidas hoje. O fracasso todo dia está ali na nossa porta. Mas qual a decisão que nós temos tomado? Quem nós temos ouvido? Quem nós temos escutado? O Espírito da verdade? Ou temos escutado o diabo todos os dias falando que a gente não vai vencer, que a gente não vai avançar? Eu creio que o Senhor, nessa noite, está mexendo no nosso coração e nos chamando a atenção. Gente, qual é o meu propósito de vida? O que é que eu tenho para fazer? O que é que Deus tem sobre mim? Eu acredito que neste ano Deus vai libertar a nossa mente de mentiras aonde o diabo muitas vezes nos aprisionava, que nos tornava principalmente infrutíferos. Sabe, nós precisamos hoje de posicionamento. Eu e você precisamos de posicionamento. Pastor, mas eu estou muitos anos na igreja, já sou cheio de fé. Mas eu pergunto para mim e para você, quais os frutos que estamos produzindo hoje? Não é sobre o que você já fez, o que você já fez ontem. Os milagres que foi operado por teu intermédio, amém, glória a Deus. Um dia você terá um galardão no Senhor. Mas hoje, no reino de Deus, no que podemos desfrutar aqui e agora, o que é que Deus está fazendo por nosso intermédio? Porque, irmãos, é muito poderoso saber que Deus conta conosco. Saber que somos participantes desse reino. Saber que nós podemos funcionar em Deus. Eu acredito que o Senhor está aqui nesta noite querendo nos levantar. Querendo nos chamar a atenção. Querendo dizer assim, filhos, eu tenho mais para vocês. E para podermos viver essa realidade, viver essas experiências, viver tudo que Deus tem, nós vamos precisar, irmãos, estar mais inserido nele, mais cheio da sua glória, mais cheio da sua unção, mais cheio da sua presença. Nós precisamos começar a buscar a presença de Deus. E neste ano Deus tem ferramentas especiais para todas as batalhas que nós vamos enfrentar. Porque quando você vai ouvir um noticiário, está tudo ruim, olha, vai dar tudo errado. Eita atrás de vixe, batalha em cima de guerra. A gente está todo dia, você olha o noticiário, chega alguém do grupo, esses grupos dos patriotas aí é que não deve fazer parte mesmo, porque é fake news e mentira toda hora os coitados. É toda hora, um dia desse chegou até um biscoito que está fazendo não sei o que, eu disse, minha gente, vamos orar, vamos se posicionar, vamos orar, vamos parar de, sabe, ficar só olhando para a política. A política um dia, gente, um dia Roma pensava que ele dominava o mundo inteiro. Nós temos promessas sobre o Brasil. O comunismo não vai comandar esse país em nome de Jesus. Aqui tem um povo que se chama pelo nome de Jesus. Quando você vai olhar os países perseguidos, é porque um dia também eles rejeitaram Cristo. Mas nós não rejeitamos Cristo. Nós somos um povo que amamos o Senhor e nós cremos no que Deus tem a fazer sobre nós. É todo dia notícia ruim, eu sei, a gente abre o noticiário. A gasolina aumentou 50 centavos de um dia para o outro. E eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz quando estava chegando a 8. Senhor, preciso da gasolina para hoje. Vai ter ou não vai ter? Vai ter, tinha. Faltou? Faltou para você? Teve, você conseguiu andar? A gente consegue ainda andar, gente. Eu sei, irmãos, quanto é ruim você não ter perspectiva. Mas o problema é que nós queremos ter perspectivas carnais. Nós precisamos voltar a ter perspectivas espirituais.
O mundo, quando nós observamos, o mundo inteiro está um caos. Por causa da ignorância de Putin, está aí. A Europa teve que voltar na Alemanha a usar carvão, o povo não morrer de frio. Estados Unidos, a maior recessão de todos os tempos. O Brasil, com problema. América Latina, com problema. A China, com problema. O mundo inteiro, com problema. Mas nós estamos em Cristo. E a palavra diz que Ele nos levou com Ele nas regiões celestes. Eu não quero viver da dependência dos homens, eu quero viver da dependência de Deus. Eu quero viver dos milagres que Deus tem para mim. E Deus é aquele que faz abundante, Ele faz multiplicar o que você tem. Pastor, está difícil, tem pouco, ore para vir mais. Por que você tem vergonha de pedir mais a Deus? Por que você tem vergonha de pedir a Deus? Senhor, aumenta meu salário. Ora, se posiciona e diga: Deus, eu preciso de um salário maior. Talvez Deus vai dizer assim: você também precisa estudar mais. Se posicione para estudar. Esteja pronto para as oportunidades. É por isso que nós treinamos, é para isso, é para estar pronto para as oportunidades. As dificuldades estão se levantando, pastor, eu estou com medo, eu sei, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, meus irmãos. Você precisa crer nele, você precisa confiar no seu Senhor. Você não pode só confiar nele nas últimas horas, não, por favor. Confie nele hoje, confie nele agora. Pode ser que venhamos mais notícias ruins. A palavra diz que nos últimos dias as notícias não serão boas. Mas nós nos alimentamos do quê? Do que é que você tem se alimentado? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu preciso, Deus, ativar a minha fé no Senhor. Eu preciso ativar a minha fé no Senhor. Senhor, ativa a fé dos meus irmãos nessa noite. Senhor, não nos deixa parado aqui. Não nos deixa caídos em nome de Jesus, ó Deus. Posicione essas pessoas hoje. Vamos orar, vamos. Abre teu coração para o papai hoje. Fala com ele. Esse amor tão grande. Fala com teu pai nessa noite.